Ele já havia sido traído. O beijo havia se dado. Os soldados tinham chegado e todos os discípulos tinham fugido noite adentro. Ora, o mais poderoso concílio religioso do mundo antigo havia se reunido em segredo no meio da noite, quebrando suas próprias leis para condenar o único homem, que não podiam silenciar de nenhuma outra forma. Trouxeram falsas testemunhas. Os testemunhos desmoronaram. Então o sumo sacerdote se levantou e fez a pergunta diretamente. Você é o Messias, Filho do Deus bendito. O que Jesus disse em seguida fez a sala inteira parar. Esta é a história real da noite que mudou toda a história. Uma noite de julgamentos ilegais, um governador covarde, uma coroa de espinhos e uma cruz carregada pelas ruas de Jerusalém até um monte chamado Lugar da Caveira. Você verá um homem condenado por dizer a verdade. Você verá um rei sendo ridicularizado, açoitado e crucificado entre dois criminosos. E nos moendo quando o céu escurece e a terra treme. Você entenderá porque este único dia está no centro de tudo, em que os cristãos têm acreditado por 2000 anos. Fique conosco até o final, pois a última cena mostrará algo que nenhum exército, tumba ou pedra alguma poderia deter. Uma semana antes, ele havia entrado em Jerusalém ao som de milhares de pessoas gritando seu nome. Ele havia passado a semana ensinando no templo, comendo com seus discípulos e dizendo coisas que eles só entenderiam mais tarde. Na quinta-feira à noite, ele partiu o pão com eles. Disse que um o trairia, avisou o outro que o negaria 3 vezes antes do amanhecer. E Emmanuel então os conduziu a um hino no final da refeição da Páscoa. Agora era quinta-feira à noite. O hino mal havia terminado. Em algum lugar da cidade, um homem com 30 moedas de prata já estava se movendo. Jesus conduziu seus discípulos para fora de Jerusalém, atravessando o Vale do Cedrã e entrando em um jardim chamado Getsêmani, na encosta do Monte das Oliveiras. Ele deixou 8 dos discípulos e levou Pedro, Tiago e João para mais fundo no jardim. Então ele disse algo que os fez parar. Datar. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele caminhou um pouco mais adiante, sozinho. Prostrou-se com o rosto em terra e orou. Pai, se queres, Aris, afasta de mim este cálice. Contudo, quereis, Ará, não seja feita a minha vontade. O cálice era uma imagem bíblica de sofrimento e julgamento. Ele não estava pedindo para evitar dificuldades. Ele estava pedindo com pleno conhecimento do que estava por vir. Se havia outro caminho. Ele se levantou do chão e caminhou em direção a ele mesmo assim. Lucas registra que um anjo apareceu do céu e o fortaleceu. Deus não retirou o cálice, mas também não deixou seu filho sozinho naquele jardim. Fortalecido, Jesus se aprofundou na oração. Lucas lembra que, naquela angústia, seu suor caiu no chão como gotas de sangue. Ele voltou e encontrou Pedro, Tiago e João dormindo. Ele acordou Pedro. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora. Vigiai e orai para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus registra que Jesus voltou e orou uma segunda vez, depois uma terceira, e em cada uma delas encontrou os discípulos dormindo. Por 3 vezes ele levou o mesmo pedido diante de Deus.
Quando se levantou do chão pela terceira vez, a oração havia terminado. Ele acordou os discípulos. Levantem-se, vambora! Olhem, aquele que me trai está próximo. Ele estava no chão perguntando se havia outro caminho. Agora ele estava de pé, caminhando em direção ao que estava por vir. Enquanto Jesus ainda falava, tochas apareceram por entre as árvores. Um grande grupo de pessoas enviado pelos sacerdotes e anciãos, liderado por Judas e armado com espadas e porretes. Ele havia dado um sinal a eles com antecedência. Aquela escuridão e a multidão de homens exigiam um método para identificar quem prendessem. Judas havia dito a eles: aquele que eu saudar com um beijo é o homem. Naquela cultura, um beijo na bochecha era uma saudação padrão entre um discípulo e seu rabino. Ele caminhou direto até Jesus. Ele o beijou. Jesus olhou para ele. Judite, você está traindo o filho do homem com beijo. Adiante. A multidão avançou para prender Jesus. No meio do caos, Pedro sacou a espada e a brandiu contra o servo do sumo sacerdote, um homem chamado Malco, cortando-lhe a orelha direita. Jesus o deteve imediatamente. Guarda a tua espada. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Ele estendeu a mão, tocou na orelha de Malco e o curou. Foi o último milagre antes de sua prisão. O homem que tinha vindo para aprender menos, foi curado pelas mãos amarradas. Jesus então se voltou para a multidão. Por acaso sou eu que prego uma rebelião, para que vocês venham com espadas e porretes? Todos os dias eu estava convosco no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora, e o poder das trevas. Todos os discípulos se viraram e fugiram durante a noite. Jesus ficou sozinho entre os prisioneiros. Exatamente como sabia que aconteceria. Eles o conduziram pelos portões da casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe pelas ruas escuras e entrou sorrateiramente atrás da multidão. No pátio, brasas queimavam para se proteger do frio da noite. Ele sentou-se entre os servos e os guardas e esperou. Uma criada observou a luz do fogo. Este homem estava com ele. Mulher, eu não o conheço. Ele afastou-se e foi até a porta de entrada. Pouco depois, outra pessoa olhou para ele. Homem, eu não sou. Passou-se uma hora. Fogo crepitava. Os guardas conversavam. Então um parente de Malco, o homem cuja orelha Pedro havia cortado no jardim, olhou atentamente para ele. Ele tinha estado lá. Ele tinha visto o rosto de Pedro. Certamente este homem estava com ele. Ele é galileu. Seu sotaque o denuncia. Homem, não sei o que você está dizendo. Enquanto ele ainda falava, um galo cantou. Naquele momento, Jesus estava sendo conduzido pelo pátio. Ele se virou e olhou diretamente para Pedro. Pedro lembrou-se das palavras da mesa. Antes que o galo cante, Naide, você me negará 3 vezes. Ele saiu e chorou amargamente no pátio, perto do fogo, diante de uma serva e de 2 transeuntes. Dentro da casa, o julgamento já estava em andamento. Essa reunião do Sinédrio, realizada no meio da noite, era totalmente ilegal. A lei judaica exigia que os casos de pena capital fossem ouvidos durante o dia, com o dia inteiro entre o veredicto e a sentença. Os homens que aplicavam a lei a suspenderam. Testemunhas foram trazidas, mas seus relatos se contradiziam. Segundo a lei judaica, uma condenação exigia pelo menos 2 testemunhas cujos depoimentos concordassem. Finalmente,
duas se apresentaram. Este sujeito disse: eu sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruir Menos-Loté em 3 dias. Mesmo esse depoimento não estava totalmente alinhado entre os dois homens. O caso ainda estava desmoronando. Caifás se levantou e encarou Jesus diretamente. Você é o Messias, o Filho do Bendito? Jesus permaneceu em silêncio durante todos os falsos testemunhos. Agora ele respondeu: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem, assentado à direita do Poderoso e vindo sobre nuvens de urze. Duas coisas naquela resposta pararam a sala. Alegar ser o Messias não era em si uma blasfêmia. Muitos fizeram essa afirmação. O que cruzou a linha foi a combinação do que se seguiu: sentar-se à direita de Deus e vir sobre as nuvens do céu. A segunda imagem veio diretamente de Daniel 7:13. Todos os sacerdotes e escribas naquela sala conheciam o texto. Jesus não estava simplesmente afirmando ser o rei de Israel. Ele estava se colocando na posição que as escrituras reservavam somente para Deus. Sob a lei judaica, isso era blasfêmia, punível com a morte. Jesus havia dito isso claramente, na frente de todo o conselho, sem ambiguidade. Caifás rasgou suas vestes. O sumo sacerdote era proibido pela lei mosaica de rasgar suas vestes em circunstâncias normais. O fato dele ter feito isso mostrou quão completamente os procedimentos haviam abandonado a lei que alegavam defender. Ele blasfemou. Porque precisamos de mais testemunhas. Agora vocês ouviram a blasfêmia. Vocês acham? Ele é digno de morte. Então os guardas assumiram o controle. Cuspiram nele, vendaram-no e o esbofetearam no rosto. Profetize para nós, Messias. Quem te bateu? Na aurora, os sumos sacerdotes reuniram-se para ratificar a sentença da noite. Em seguida, amarraram Jesus e o entregaram a Pilatos, o governador romano. Levaram Jesus da casa de Caifás para o Pitório, à sede de Ponteus Pilatos, o governador romano da Judéia. Os líderes religiosos ficaram do lado de fora, na rua. Pilatos saiu para encontrar, menos Losvo. Ouviu a acusação e levou Jesus para dentro para interrogar, menos Lô em particular. Você é o rei dos judeus? Você o disse. Pilatos saiu e disse à multidão que não via base para acusação contra Jesus. Enquanto ele ainda estava no tribunal, chegou uma mensagem de sua esposa. Não se envolvam com esse homem inocente. Tive um sonho com ele ontem à noite e fiquei muito perturbado. Ela estava avisando claramente o marido. Jesus era inocente e ela sabia disso. Pilatos lembrou-se do costume da Páscoa. Todo ano, o governador soltava um prisioneiro escolhido pela multidão. Ele lhe oferecia Jesus. A multidão exigia Barabo. Barabo era um conhecido rebelde que havia cometido um assassinato durante uma rebelião. O que farei com Jesus chamado Messias? Crucifica-o! 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 Por quê? O que ele fez de errado? A multidão só gritava mais alto. Pilatos pegou água e lavou as mãos publicamente na frente de todos. Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Foi um gesto. A responsabilidade não pode ser lavada com água. Pilatos sabia exatamente o que estava fazendo. Soltou Barabo e entregou Jesus aos seus soldados. Em outro lugar da cidade, Judas havia devolvido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes. Declarou que havia traído sangue inocente e saiu para se enforcar. Com o dinheiro, os sacerdotes compraram um campo de oleiro para o enterro de estrangeiros. Mateus registra que isso cumpriu uma profecia das Escrituras.
Os soldados levaram Jesus para o pátio do Pretório, onde todo o batalhão estava reunido. Eles o despiram e o amarraram a um poste. O flilum romano não era um chicote comum. Era uma tira de couro incrustada com pedaços de osso e metal projetada para rasgar a pele e os músculos. Era usada para levar um condenado à beira da morte antes da crucificação, para que ele morresse mais rápido na cruz. Ao término, Jesus estava à beira de desmaiar. Então a zombaria começou. Eles jogaram um manto escarlate sobre seus ombros rasgados. Eles trançaram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Colocaram um cajado em sua mão direita, ajoelharam-se diante dele e gritaram: "Salve, Rei dos Judeus!" Cuspiram nele, pegaram o cajado e o bateram repetidamente na cabeça, cravando ainda mais os espinhos. Quando terminaram, tiraram o manto, vestiram-no novamente com suas próprias roupas e lhe entregaram a cruz. Ele era desprezado, rejeitado pelos homens. Um homem de dores, que sabe o que é padecer. Escondemos o rosto e o consideramos nada. No entanto, ele foi ferido por tudo o que fizemos. O castigo que nos traz paz foi imposto somente a ele. Por suas feridas fomos curados. Por suas feridas fomos curados. O Senhor fez cair sobre ele o pecado de uma alma. Jesus voltou-se para as mulheres que o seguiam, chorando pelas ruas. Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois se as pessoas fazem isso com a árvore verde, o que será da árvore seca? Dois outros homens estavam sendo levados com ele para serem crucificados. Eles o crucificaram ali entre dois criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. As primeiras palavras que Jesus proferiu na cruz não foram um grito de dor. Ele olhou para os soldados pregando os pregos, para a multidão lá embaixo, para os líderes religiosos que haviam planejado o julgamento. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Ele não estava pedindo perdão para si mesmo. Ele estava intercedendo pelas pessoas que o estavam matando. Pilatos mandou preparar uma tábua de madeira e pregar menos lá cruz bem acima da cabeça de Jesus. Na tábua estava escrito: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus, escrito em 3 línguas: aramaico, latim e grego Bai. Os principais sacerdotes se opuseram e pediram a Pilatos que mudasse o texto. Ele se recusou. O que escrevi? Os soldados dividiram entre si as vestes dele e tiraram sortes para decidir quem ficaria com a túnica arca. O Salmo 22, escrito pelo rei Davi 1000 anos antes desse momento, havia descrito exatamente essa cena. Os soldados jogando aos pés da cruz estavam cumprindo a túnica sem saber. As multidões zombavam dele. Os líderes religiosos zombavam dele. Um dos criminosos crucificados ao lado dele lançava insultos. O outro criminoso se voltou contra o primeiro. Você não teme a Deus? Estamos recebendo o que merecemos. Mas este homem não fez nada de errado. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele pediu apenas para ser lembrado. Jesus lhe respondeu:
Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pá! Então Jesus olhou para baixo e viu Maria, sua mãe, de pé aos pés da cruz, ao lado de João, o discípulo que ele amava. Em meio ao seu próprio sofrimento, ele fez questão de cuidar dela. Mulher, eis o teu filho. Então, para João, aqui está sua mãe. A partir daquele momento, João a levou para sua casa. Ao meio-dia, o céu escureceu. Mateus, Marcos e Lucas registram que a escuridão cobriu toda a terra por 3 horas. A Páscoa cai em uma lua cheia, tornando impossível um eclipse solar. Os escritores dos evangelhos não oferecem uma explicação. Eles simplesmente registram o que aconteceu, e a multidão ficou em silêncio. Então, às 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Meu Deus, por que me abandonaste? Essas foram as palavras iniciais do Salmo 22, um texto que a multidão teria reconhecido imediatamente. Jesus não estava falando confuso. Estava a referir-se às Escrituras, revelando a todos com uma nuance clara o verdadeiro sentido daquele momento. Alguns da multidão entenderam mal e pensaram que ele estava chamando por Elias. Então Jesus falou novamente: Estou com sede. Um dos soldados embebeu uma esponja em vinagre de vinho, colocou em uma haste de alecrim e levou aos lábios. O Salmo 69 havia escrito aquele momento 1000 anos antes de acontecer. Então vieram suas palavras finais: Está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele inclinou a cabeça e entregou o espírito. Os evangelhos não dizem que seu espírito deixou. Dizem que ele o entregou. Até o fim, essa foi sua escolha. No momento em que Jesus morreu, 3 coisas aconteceram simultaneamente. Primeiro, em Jerusalém ficava o templo, o edifício mais sagrado do mundo judaico, no centro de todo o culto judaico. Em seu centro havia uma câmara chamada Santo dos Santos, que se acreditava ser a morada do próprio Deus. Era selado para as pessoas comuns por uma enorme cortina. De acordo com relatos históricos antigos, esse véu tinha a altura de um prédio de 6 andares e era extraordinariamente grosso. Somente o sumo sacerdote podia passar por ele apenas uma vez por ano. No momento em que Jesus morreu, o véu se rasgou em 2 do teto para baixo. A barreira entre Deus e a humanidade havia sido removida quando Jesus morreu. Segundo, no mesmo momento o chão tremeu. Um terremoto abriu pedras. Terceiro, túmulos fora de Jerusalém se abriram. Mateus registra que, após a ressurreição, os corpos de muitas pessoas santas que haviam morrido foram ressuscitados e as pessoas na cidade. O centurião romano, que estava de pé ao pé da cruz, observando tudo desde as 9 da manhã, viu o que aconteceu e respondeu com as únicas palavras que se encaixavam: Certamente aquele homem era o Filho de Deus. O homem condenado por blasfêmia, por afirmar ser filho de Deus, foi declarado exatamente isso por um soldado romano que passou o dia executando-o. À distância, um grupo de mulheres observava. Elas tinham seguido Jesus desde a Galiléia e estavam com ele durante seu ministério. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Elas não tinham fugido como os discípulos. Elas ainda estavam lá. Era o final da tarde de sexta-feira. A lei judaica exigia o sepultamento antes do pôr do sol, e o sábado se aproximava. Alguém tinha que agir rápido.
Um homem chamado José se apresentou. Ele era da cidade de Ariméia e era membro do Sinédrio. Mas Lucas registra que ele não concordou com a decisão deles. Ele tinha sido um discípulo secreto. E agora, com Jesus morto, ele foi até Pilatos e pediu o corpo. Pilatos confirmou que Jesus já estava morto e liberou o corpo para ele. José não estava sozinho. Nicodemos foi com ele cá, o mesmo homem que havia visitado Jesus secretamente à noite, anos antes, e lhe perguntou sobre o novo nascimento. Ele trouxe uma mistura de mirra e alcatrão que pesava cerca de 34 quilos. Juntos, eles desceram o corpo da cruz, envolveram-no em panos de linho, com as especiarias, de acordo com o costume judaico de sepultamento, e o colocaram em um túmulo novo cavado na rocha, em um jardim, perto do local da crucificação. Ninguém nunca havia sido enterrado ali antes. As mulheres que observavam de longe seguiram e viram exatamente onde o corpo foi colocado. Elas avistaram o túmulo e foram para casa preparar mais especiarias, planejando retornar depois do sábado. Na manhã seguinte, os líderes religiosos foram até Pilatos. Senhor, lembramos que enquanto ele ainda estava vivo, aquele enganador disse depois de 3 dias. Depois de 3 dias, ordene que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que os seus discípulos não roubem o corpo e digam ao povo que ele ressuscitou dos mortos rápido. Pilatos se culpou por seu tudo. Uma pedra foi rolada para tapar a entrada. Um selo foi colocado nela. Guardas foram colocados. O jardim estava em silêncio. A cidade estava em silêncio. A pedra estava no lugar. Os guardas estavam de guarda. E tudo parecia exatamente um final. E assim, termina a história de um homem que era inocente, condenado por aqueles que sabiam disso, e crucificado por um mundo que não suportava o que ele estava dizendo. Com Jesus perante Pilatos, aprendemos como é parar de precisar da aprovação do mundo. Pilatos declarou Jesus inocente 3 vezes, e mesmo assim o entregou. Haverá pessoas em sua vida que saberão que você está certo, e ainda assim escolherão o caminho mais fácil. Jesus não discutiu. Ele não se apresentou para a multidão. Ele já havia decidido quem era antes de entrar naquele tribunal. Essa estabilidade, essa liberdade de não precisar ser validado, é uma das coisas mais raras e poderosas que um ser humano pode ter. Com as mulheres que ficaram, aprendemos que as coisas mais importantes que você fará provavelmente acontecerão sem uma plateia. Elas ficaram porque era certo, não porque alguém estava olhando. Se você já foi fiel em particular, apareceu quando todos os outros foram embora, ou fez a coisa certa em silêncio. É exatamente isso que aconteceu. O registro de Deus e o registro do mundo não são o mesmo documento. O que a multidão não percebe? Com o piloto, aprendemos o quanto custa silenciar sua consciência. Ele tinha o poder, as evidências e um aviso de sua própria esposa. A multidão falou mais alto do que sua convicção naquele momento. Ele lavou as mãos como se a água pudesse desfazer uma decisão. Não pode.